Sabe aquela máxima do futebol que diz que em momentos de crise, as grandes equipes não se escondem, que elas vão para a guerra com as melhores armas. Então hoje a gente vai analisar um time que parece estar levando isso assim ao pé da letra. Estamos falando da reação do Palmeiras, do Abel Ferreira, ao que a imprensa chamou de a pior derrota da era dele. E é uma reação, olha, fascinante de se observar. A nossa análise de hoje parte de uma matéria muito boa do UOL Sport, do Flávio Latifi. E ele mapeia justamente os próximos passos do clube. Mas o que eu acho mais interessante não é só o que eles vão fazer, é o que essa reação, essa intensidade toda, nos diz sobre a mentalidade que foi construída lá dentro, sabe? Exatamente. A ideia aqui não é só falar da tática para o próximo jogo. A gente quer entender a cultura de performance, como eles lidam com a pressão e o que acontece quando uma máquina de vencer, que parece perfeita, sofre uma pane tão inesperada. Então, vamos mergulhar nisso. Para começar, acho que a gente precisa dimensionar o que significa essa pior derrota. Não é só um placar, um resultado ruim. A era Abel no Palmeiras é marcada por uma consistência quase robótica. É um time que raramente se permite ser dominado ou parecer apático. A derrota para o Novo Horizontino foi mais que uma derrota. Foi uma quebra de caráter, um resultado que fugiu totalmente do roteiro. Foi um choque de realidade, então. Um lembrete de que até os times mais fortes são vulneráveis. Exato. E essa vulnerabilidade exposta, ela gera um efeito imediato. O fascinante é que a narrativa muda, da noite para o dia. Não é mais sobre gerenciar o começo da temporada, fazer testes. Vira uma missão de redenção. Urgente. A pressão não é só para vencer o jogo seguinte, é para provar que aquilo foi um acidente, um ponto fora da curva. E para essa missão, a matéria do UOL usa um termo que me chamou muito a atenção. Uma palavra que, sozinha, já diz tudo sobre estratégia. Cavalaria. Não é o time titular, não são os principais jogadores. É a cavalaria. É uma metáfora militar, né? E não é por acaso. Cavalaria remete a uma tropa de elite, a força de choque que você chama para um momento decisivo, quando recuar não é uma opção. É uma mensagem clara de que a fase de testes, de rodízio, acabou. A resposta tem que ser imediata e com força máxima. Ou seja, o Abel Ferreira está sinalizando para todo mundo. Para o elenco, para a torcida, para a imprensa e, claro, para o próximo adversário, que a tolerância para o erro simplesmente se esgotou. E a fonte deixa claro que essa convocação da cavalaria é motivada pela volta de peças que são fundamentais. O artigo cita nominalmente Felipe Anderson, Vitor Roque e o Andrés Pereira. E aqui a análise fica mais tática, né? Não é só a volta de 3 bons jogadores. É a reconfiguração do potencial do time inteiro. A presença do Andrés Pereira, por exemplo, devolve um controle de ritmo no meio de campo e uma letalidade na bola parada que, olha, talvez seja a melhor do país. Sim, essa capacidade que ele tem de ditar o jogo, de criar uma chance do nada, é algo que fez muita falta. E o Vitor Roque? O Vitor Roque muda a geometria do ataque. Ele oferece uma profundidade, um ataque ao espaço nas costas da zaga, que força o adversário a se defender de um jeito completamente diferente. Sem ele, o ataque pode ficar mais previsível, mas naquela troca de passes na frente da área. Com ele, a ameaça é constante, é vertical. Faz todo sentido. E o Felipe Anderson traz aquela imprevisibilidade, né? Pelo lado, o drible, a jogada individual que quebra as linhas. Então, a cavalaria não é só um termo de efeito, é a volta de 3 ferramentas táticas que mudam o time de patamar. É como se o técnico estivesse esperando ter o arsenal completo para dar a resposta que ele considera à altura. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a escolha do palco para essa demonstração de força é tão simbólica quanto a escolha dos soldados. O adversário não podia ser mais emblemático. O São Paulo. Um clássico, o que já eleva a temperatura naturalmente. Mas me parece uma aposta muito alta, não? Escolher um palco tão grande para uma reação tão necessária? Não seria, mais seguro testar essa cavalaria contra um adversário menos perigoso? Seria mais seguro, com certeza. Mas talvez a mensagem não fosse tão poderosa. Usar um clássico como palco para recuperação é uma faca de 2 gumes, sem dúvida nenhuma.
Por um lado, demonstra uma confiança gigantesca do Abel no grupo principal dele. Ele não quer só ganhar, ele quer dar uma demonstração de força. E uma vitória sobre um rival histórico tem um peso muito maior para apagar a imagem daquela outra derrota. Entendi. Uma vitória magra contra um time menor acalmaria as coisas. Mas uma vitória convincente num clássico muda a narrativa completamente. De time em crise para o campeão voltou. Exatamente isso. Mas, como você mesma disse, o risco é altíssimo. Se essa estratégia falha, se o Palmeiras perde um clássico logo depois do que foi chamado de pior derrota da era, aí a crise deixa de ser uma marolinha e vira um tsunami. A pressão, que já é enorme, se tornaria quase insustentável. E a fonte ainda menciona o local, a Arena Barueri, ou seja, o cenário está todo montado para um drama de redenção ou para o aprofundamento de uma crise. Ok, mas vencer o São Paulo resolve o problema ou só adia a questão? Porque, pelo que a fonte indica, esse clássico não é o objetivo final. Na semana seguinte tem a estreia no Brasileirão e é contra o Atlético Mineiro. A pressão vai ser a mesma, talvez até maior. Ótimo ponto. E a matéria do UOL Sport responde a isso. O texto posiciona o clássico não como um fim em si mesmo, mas como um teste importante. É o último grande ensaio antes da estreia na competição mais longa e importante do ano. É tipo a última simulação de voo antes de uma missão crítica, entende? Então a performance é tão ou até mais importante que o resultado em si? As duas coisas estão ligadas. O Abel não quer apenas os 3 pontos contra o São Paulo. Ele quer uma atuação que dê a ele a certeza de que a máquina está calibrada. Ele precisa ver o entrosamento do Andreas com o meio-campo, a movimentação do Vitor Roque, a intensidade defensiva. Tudo tem que funcionar no nível mais alto, porque o Atlético Mineiro vai exigir isso e muito mais. A vitória no clássico serve para estancar a sangria emocional, mas a performance é o que dá a base tática para o Brasileirão. Fica claro, então, que é uma estratégia de 2 frentes. Uma psicológica, para reafirmar a força do time, e outra tática para preparar a equipe para o que realmente importa. Perfeitamente. A primeira é para lavar a alma, como se diz no futebol. A segunda é para ajustar as porcas e os parafusos da engrenagem. Só que essa abordagem de resposta imediata com força máxima me faz pensar em outra coisa. Ao recorrer à cavalaria no primeiro sinal de problema grave, o que isso sinaliza para o resto do elenco? Essa é uma pergunta excelente. A princípio, parece uma demonstração de força, né? De que o clube tem um time A de altíssimo nível, pronto para resolver qualquer parada. Sim, essa é a leitura positiva. Mas é a negativa. Isso não pode ser interpretado como uma admissão de que o time reserva, aquele que jogou contra o Novo Horizontino, não tem a confiança do treinador? Não cria uma dependência perigosa das estrelas principais? Mas será que o jogador reserva do Palmeiras já não espera por isso? Ele sabe que faz parte de um elenco onde a hierarquia é muito clara? Talvez isso seja, sei lá, parte do acordo quando se joga num clube desse tamanho. Talvez no curto prazo sim, mas o futebol é um jogo de longo prazo, especialmente um campeonato de 38 rodadas. Essa mentalidade de só os melhores resolvem pode ser corrosiva. Como um técnico mantém o chamado time B totalmente motivado e confiante para quando ele for genuinamente necessário? Vão ter suspensões, lesões, convocações. Se esses jogadores entram em campo já com a pecha de plano B, a pressão sobre eles ainda maior e a confiança menor. Então, o que parece ser uma solução pragmática para apagar um incêndio agora pode, na verdade, estar minando as fundações do espírito de grupo para o resto da temporada. Faz sentido. Pode ser. Essa faca de 2 gumes do abelismo, se a gente quiser chamar assim. A mentalidade de força máxima, o foco total nos titulares foi o que trouxe tantos títulos, uma consistência impressionante. Mas ela exige um nível de performance, uma resiliência mental tão alta que pode, a longo prazo, esgotar o elenco principal e criar uma disparidade de confiança muito grande com o resto do grupo. É um equilíbrio, extremamente delicado de se gerenciar. Um ponto muito relevante. A solução imediata para um problema pode criar uma questão mais sutil, mas talvez mais complexa para o futuro. Mas pelo que a fonte indica, o foco agora é 100% no presente. A prioridade é apagar o fogo.
E a ferramenta é o poder de fogo máximo. Sem dúvida. A gestão de crises no futebol de alto nível raramente permite pensar no e se de daqui a 6 meses. A exigência é por uma resposta agora. Certo, então vamos amarrar as pontas do que a gente analisou aqui. A partir da matéria do UOL Esporte, a gente viu que o Palmeiras, depois de uma derrota chocante, está apostando todas as suas fichas numa resposta imediata e poderosa. O palco é um clássico de alta pressão contra o São Paulo que serve a um duplo propósito. Exato. Primeiro, uma recuperação moral. Usar uma vitória sobre um rival para apagar a imagem ruim e reafirmar a própria força. E segundo, uma preparação tática. Usar o jogo como um teste de fogo para ajustar o time titular antes da estreia no Brasileirão. E a grande arma para essa missão é a tal da cavalaria. O retorno de jogadores cruciais como Felipe Anderson, Vitor Roque e Andréas Pereira. Uma estratégia de altíssimo risco, mas que, se der certo, pode transformar uma crise iminente numa demonstração de força, assim, retumbante. E a definição de uma aposta calculada. E para a gente encerrar a nossa conversa, fica uma reflexão. A fonte detalha a reação a uma única derrota. Mas o que essa resposta tão intensa, quase existencial, nos diz sobre a cultura de performance na era Abel Ferreira? Essa busca incessante pela perfeição, onde um único grande fracasso exige uma resposta monumental. Isso é o segredo para a consistência do sucesso? Ou, no fim das contas, é um fardo que, a longo prazo, pode se tornar pesado demais para a equipe carregar?